Então, pastor Marcos, diante de tudo que nós ouvimos e foi assim esclarecido, uma pergunta surge. Aquela declaração, o testemunho que Deus declarou com respeito a Jó, como então fica isso? Jó, nós vemos no capítulo 3 toda aquela declaração sobre ele mesmo, aí Deus declara que ele é íntegro, declara que ele é reto, viste o meu servo Jó. Então, como esclarecer essa declaração, esse testemunho de Deus diante de Jó, quando, olhando para a realidade dele, nada disso víamos? Como fica isso? Antes de responder, eu vou começar lendo aqui. Diz o texto bíblico aqui, em Jó, capítulo 1. Vai nos dizer assim, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Bom, no capítulo 2, versículo 3, aparece novamente a mesma declaração. Jó 2, 3. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Veja-se só. O texto, ele traz, nos dois momentos, uma declaração importante que normalmente as pessoas leem e passam por cima sem se darem conta. O texto, que repitamos, é um encontro que não se dá junto ao trono do Eterno, é um encontro que não se dá com o Eterno, é um encontro entre Satanás e algum anjo do Eterno, provavelmente na Assembleia dos Anjos, e aí há esta declaração do nosso Pai sobre Jó. Mas veja, nos dois momentos, antes de declarar sobre Jó, isso ele diz, não há ninguém na terra desta forma. E nós vamos ver isso espraiado por toda a Bíblia. Nós vamos ver espraiado por toda a Bíblia, dizendo que o Senhor olha lá de cima e não encontra um justo aqui embaixo. Então, esse texto está em perfeita harmonia com tudo mais da Bíblia, para nos mostrar que este Jó, que o nosso Pai está declarando, não era o Jó que estava naquele momento aqui na terra, é o Jó que ele vai receber um dia como filho. E é a mesma declaração que ele faz de todos os seus filhos. Daí não falar, não há ninguém, né? Na terra, não há ninguém na terra. E a Bíblia como um todo vai nos mostrar que toda vez que ele olha lá de cima, ele não encontra um justo aqui na terra. Não há ninguém que não peque. Então, como que ele diria de Jó naquele momento, se fosse um de nós, que era um homem com essas características que ele dá de Jó, íntegro, reto. Reto é o título que a Bíblia dá para ele mesmo, ou seja, ele está dizendo que Jó era como ele. Como ele, são os filhos dele na condição que ele vai receber um dia os filhos dele. Ou seja, o homem mais depravado, que neste momento pode estar caído numa sarjeta, no próprio vômito de cachaça, o homem que neste momento ele pode estar na Cracolândia como um farrapo humano, mas isso é o homem que eu, a senhora, nós homens podemos conhecer hoje nas circunstâncias atuais, mas o nosso Pai, que é o único que sonda e conhece o coração de todo homem antes mesmo dele existir, ele sabe quais os corações que um dia
irão verdadeiramente... Serão como ele, então, a natureza do Aqueles Pai. corações que um dia irão se render ao calvário do Filho dele, é sobre esses homens que ainda não sabem que são filho dele, mas que ele já sabe que irão se render um dia a ele já os tem como filhos, e sobre esses homens que não sabem que são filhos deles, mas que ele já sabe que são seus filhos, é sobre esses que ele declara, como declara sobre Jó. Ele declara não a situação do homem no momento, nas circunstâncias em que está, mas ele declara sobre o homem as circunstâncias em que ele vai receber um dia, com o mesmo caráter do seu filho, com o mesmo caráter do único e suficiente Salvador, um homem que é como ele. Esse sim, íntegro, reto, temente a ele e desviante do mal. Era assim que ele declarava sobre Jó, e é assim que ele declara sobre todos os seus filhos. Não importa a condição que um filho do Eterno ele se encontre neste momento, mas sobre todo e qualquer filho do Eterno, sempre que o Eterno faz qualquer declaração sobre um dos seus filhos, ele faz esse tipo de declaração. Então, é como Mas se Deus... ele faz porque ele conhece o coração. Sim. Volto a dizer, ele não é como nós, que conhece o que está vendo agora. A gente consegue ver, não é? A eternidade para ele é o agora. Então é por isso que ele declara assim sobre os seus filhos. Daí nós entendemos que ele é o Deus onisciente. Exatamente. Ele não precisa ir ao amanhã, nem dar um pulinho lá no passado para saber como eu sou. Não. Como filha dele. A eternidade para ele é o agora nosso. É o agora nosso. Por isso que ele é onipresente. Onipresente não quer dizer muita presença, quer dizer toda a presença, em todo momento, em todo lugar, concomitantemente. Então, toda aquela situação de Jó, Deus já declarava o Jó que seria. Na nossa linguagem, o que seria, que é como no mas capítulo que na linguagem de Deus já o era. Que é como no capítulo 42, ele vai conhecer ao verdadeiro Deus, e então ele vai se render ao verdadeiro Deus. Então, só que o nosso Pai é o único que pode adiantar o futuro. Adiantar para nós, na nossa linguagem. Para ele não está adiantando nada. Porque para ele não existe futuro. É essa a diferença. Mas isso é uma declaração que traz, assim, pastor, uma libertação e uma cura. Com certeza, com certeza. Os filhos do Eterno podem ter a garantia do Calvário de que o nosso Pai, pelo Calvário de Yahushua, os tem como íntegro, reto, tementes a Ele e desviantes do mal. Mas sabendo então dessa verdade, eu já posso declarar diante de qualquer circunstância que todo projeto, todo trabalho, toda obra de Satanás já está destruída em minha vida. Com certeza. Eu sabendo como meu Pai me vê, como meu Pai me tem. Então, diante dessa realidade, nós já podemos fazer essa declaração. Sem sombra de dúvida. A senhora pode ler 2 textos bíblicos para nós que nos levam a essa conclusão? Sim. A senhora pode ler para nós Gênesis 3, 21 e logo em seguida, já abre para ler logo em seguida, Apocalipse 17, 8. Então, Gênesis 3, 21. Isso. Fez o Senhor Deus para o homem e para a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Lê para nós agora? Apocalipse 17, 8. Não, lê o 13, 8. Lê Apocalipse 13, 8. 13, 8? É. E o adorarão todos os moradores da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo. Lê mais uma vez? Não. Veja-se só, esse é um dos vários e vários textos bíblicos que nos diz que o Cordeiro do Pai, o nosso único e suficiente Salvador, ele foi crucificado, ele foi imolado desde a fundação do mundo. Veja-se só. Como que ele foi imolado desde a fundação do mundo?
Se todo mundo assistiu, a história registra Isso, e a que isso se deu há pouco mais de 2000 anos. Como que o texto bíblico vai informar isso? A explicação Agora está tem lá no que a senhora leu antes, Então, em volta. Gênesis. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Veja-se, Adão é criado perfeito, colocado num ambiente perfeito que era o Éden, e ali ele peca. E quando ele peca, o Eterno comparece ao Éden já com as peles do cordeiro nas mãos. Que com isso o texto bíblico está nos mostrando? Que antes de Adão criar o problema e pecar, a solução já estava nas mãos do Eterno. Ou seja, conforme com muita propriedade um dia disse Caio Fábio, ele disse que antes do haja luz já tinha havido o haja cruz. Essa é que é a verdade. Então, esse calvário Fica bem que um glória a nós Deus, né? assistimos, que nós assistimos, entre aspas, ocorrer há pouco mais de 2000 anos, isso é para nós, mas na mente do Eterno já tinha ocorrido como solução ao pecado do homem, que ele criou perfeito, colocou no lugar perfeito, e ele já sabia que iria pecar, e ele já tinha a solução para quando o homem pecasse. E é por isso que ele comparece no jardim do Éden já com as peles do cordeiro nas mãos. O comparecimento de Deus, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, pastor, porque eu sei que está no seu coração.